Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. São 10h03. Vamos falar sobre as notícias internacionais agora. O novo líder do Partido Congressista, a gente vai falar sobre o Partido Conservador Britânico, aliás, em consequência, o próximo primeiro-ministro do Reino Unido será conhecido amanhã, na terça-feira. O favorito na disputa, Boris Johnson, promete deixar a União Europeia com ou sem acordo no Brexit. Vou falar sobre esse assunto com o professor Roberto Dumas, está com a gente ao vivo, o professor do INSPER, especialista em economia internacional. Professor, bom dia, obrigada pela presença. Roberto, eu que agradeço. Bom, é uma nova fase a partir de amanhã, depois desse longo processo que a gente acompanhou, com a saída, inclusive, da primeira-ministra Theresa May, né, professor? A Theresa May, depois de várias tentativas de tentar sair com algum acordo, não conseguiu, ela renunciou. Mas o acordo do Brexit, isso começou lá atrás, só fazendo um breve histórico, o que aconteceu, por que eles votaram. Na época era o primeiro-ministro David Cameron, e ele tinha um interesse provinciano de querer fazer um plebiscito em relação ao Brexit. Por quê? Porque o Partido Conservador estava perdendo muitos membros para o novo partido, Independência do Reino Unido. Ele falou, olha, já que vocês não estão contentes, vocês são considerados eurocéticos, vamos fazer um plebiscito em todo o Reino Unido para ver se, no final das contas, a gente acaba logo, coloca uma pá de cal nessa brincadeira. Eu tenho certeza que o pró-União Europeia vai ganhar, mas no final das contas, em junho de 2016, foi feito o plebiscito e o Brexit ganhou por 52% a 48%. Vendo a bobagem que ele tinha feito, ele renunciou, entrou a Theresa May e invocou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que cuida de todos os aspectos jurídicos da União Europeia. Então, o que ela fez? Olha, se é assim, se é o desejo do povo do Reino Unido, a partir de 29 de março de 2017, começamos as tratativas. De 29 de março de 2017 e vamos sair em 29 de março de 2019. Só que não deu certo. Não chegaram em acordo nenhum. Ou seja, mas que acordo você poderia querer? Veja, existem alguns acordos que estão na mesa, que Boris Johnson vai ter que lidar com isso, com prós e contras. Um acordo, ou seja, como é que você poderia sair? Olha, eles poderiam sair tendo um acordo semelhante do acordo da área econômica europeia, que é o EEA. Em inglês, que faz parte Liechtenstein, Noruega e Islândia. O que é isso? Você pode fazer e ter uma livre movimentação de bens e serviços, porém também tem que ter livre movimentação de pessoas, como preconiza o Acordo de Schengen, de 1985. É óbvio que o Boris Johnson não vai querer isso. Um dos motivos de deles votarem contra era para evitar a imigração. Agora você vai num acordo que tem que autorizar a imigração, então isso muito provavelmente está fora da mesa. A outra possibilidade é um Free Trade Agreement, aqueles que nós fizemos Mercosul e União Europeia, que isso a gente chama uma união alfandegária. O problema da união alfandegária, união aduaneira, é que você vai ter que ter uma tarifa única para todo mundo e o Reino Unido não pode ter mais nenhuma negociação comercial com ninguém, a não ser que vá a reboque da União Europeia. E o problema não está só isso, quando você vai fazer um Free Trade Agreement, uma união aduaneira. O problema se chama Irlanda, ou seja, depois de vários tempos de crise que existia entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, finalmente, em 1998, assinaram o chamado Good Friday Agreement, ou seja, o acordo da Sexta-feira Boa. O que é? Eles resolveram depor as armas em 1998 e o negócio colocaram, como diz, uma pá de cal. Só que agora, se você sai do acordo, se você sai da União Europeia, é óbvio que precisa ter uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.
Só que os britânicos não querem. Falaram, mas pera um pouquinho, você não quer um Free Trade Agreement, você não quer uma união alfandegária, você não quer um mercado único, mas ao mesmo tempo você quer que a fronteira fique aberta, é óbvio que isso não dá certo. Então vamos sugerir uma coisa, vamos fazer o que chama backstop. É uma coisa temporária, até dezembro de 2020, a Irlanda se torna no mercado único e o Reino Unido fica no Free Trade Agreement. Não quero, porque aí você está chamando a Inglaterra como um país vassalo. Também não aceitou. Então a única alternativa seria a Organização Mundial do Comércio, WTO, que é onde você faz acordo com 164 países. Qual é o problema disso daí? Isso é mais ou menos o que a gente chama um no deal. Ou seja, você vai sair sem nada na mão. Qual é o problema? A gente analisa muitas coisas. Qual é o problema se você sair com um no deal? Só para você ter uma ideia, 12% do PIB do Reino Unido vem de serviços financeiros. E uma vez você saiu sem acordo da União Europeia, você vai ter que ter um banco em alguma praça da União Europeia, porque o fato de você estar na União Europeia, você pode ter um banco em qualquer dos 28 países que ele pode atender os 27 países remanescentes. Então, se você sair, vamos pensar, o que vai acontecer com os bancos, com a City de Londres, que estão lá? Obviamente, eles vão migrar para Frankfurt, vão migrar para Berlim, vão migrar para Paris, vão migrar para Dublin. Então, a City de Londres, boom, emagrece, vai ter um negócio. Por outro lado, você tem do lado do comércio internacional. Praticamente as exportações totais do Reino Unido chegam a 512 bilhões de dólares todo ano. 58% de tudo isso vai para a União Europeia, com uma tarifa zero. A partir de 31 de outubro, provavelmente vai ter que ter uma tarifa de 5% a 7%. Então você já começa a ver. A importação, tudo que a União Europeia importa, ou seja, que o Reino Unido importa da União Europeia, é mais ou menos 53%. Também vai ter uma tarifa, ou seja, vai entrar produtos mais caros no Reino Unido e vai entrar produtos mais caros na União Europeia. Então, serviço financeiro vai cair, produtos mais caros vai entrar e vai sair, vai ter um problema. Aí você entra no setor automotivo. O setor automotivo é gritante. O Reino Unido produz mais ou menos 1,7 milhão de automóveis por ano. 1,3 para exportação. 53% disso daí, uns 580, 600 mil, vão para países da União Europeia, com tarifa zero. Só que uma vez você saiu, essa tarifa vai para 10%. Aí fica a pergunta, puxa vida, que diabos vai ficar uma montadora como a Nissan, Honda ou Diaba 4 no Reino Unido, se eu vou exportar e ter que pagar, alguém vai comprar a minha exportação, tem que pagar 10%. Essas montadoras, muito provavelmente, já anunciaram e vão sair do Reino Unido. Então, você já está vendo que o desemprego vai aumentar. Você já está vendo que o desemprego vai aumentar. Pelo lado da economia, as contas externas do Reino Unido estão em déficit. E isso, muito provavelmente, vai ter mais saída de capital, vai depreciar a libra esterlina. Acabou por aí? Não. No momento que ela sair, é óbvio que o retorno dos títulos britânicos, o retorno vai aumentar. A taxa de juros na Inglaterra vai aumentar. Se a taxa de juros na Inglaterra vai aumentar, o desemprego aumenta, a recessão aumenta e o PIB não cresce. Ou seja, então tudo leva a crer que essa brincadeira, que foi um interesse provinciano, vai levar o Reino Unido numa recessão. Sim. Aí pode vir aquela pergunta, puxa, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Que é uma coisa que a gente fala, o que o Brasil tem a ver com isso? À primeira vista, você pode dizer, veja, o Brasil tem uma transação comercial com o Reino Unido que é de 7 bilhões de dólares. É muito pouco. Só que o problema não está aí. O Brasil exporta 42 bilhões de dólares para os 28 países da União Europeia. É óbvio que se o Reino Unido sair com no deal, sem acordo, vai prejudicar os 27 países remanescentes da União Europeia. Esses países também vão ter um crescimento menor. Se eles vão ter um crescimento menor, eu vou exportar menos para eles. Então, não é que eu tenho relação com o Reino Unido, sim, eu tenho, mas
existe um contágio cruzado. No momento que o Reino Unido sai, afeta a União Europeia. Afeta a União Europeia, afeta o meu comércio com a União Europeia, fora o impacto financeiro nas bolsas do mundo inteiro. Todo mundo com vai depreciação. ser impactado. Exatamente. Agora, a gente está falando aí de vários efeitos de um Brexit sem acordo, né, professor? Eu queria que o senhor explicasse por que a figura do Boris Johnson representa esse caminho, né? Quer dizer, ele não vai tentar ainda um acordo, ele pode tentar um caminho diferente? Ele pode tentar um caminho diferente, mas todos os caminhos, por exemplo, a Theresa May, ela renunciou porque ela não conseguiu aprovar nenhum acordo. Não tem acordo fácil. Não tem acordo fácil. Veja, o que eles querem? Eles não querem que tenha livre movimentação de pessoas, mas ao mesmo tempo, como eu te falei, eles também não querem que coloque nenhum backstop entre as Irlandas, nem um hard border entre as Irlandas. Por outro lado, eles querem ter um free trade agreement com os 27 países remanescentes da União Europeia, mas querem continuar transacionando com outros países. Vocês precisam se entender. O que aconteceu foi o seguinte: votaram, perfeito, não sabiam as consequências. Tanto é que o líder do Partido Trabalhista já está flertando com a possibilidade do novo plebiscito. Veja, desculpa falar, mas isso não é uma Venezuela. Não é assim. Como é que quem votou para sair da União Europeia vai se sentir? Berço da democracia, etc. Tal, um país democrático, falar, quer dizer então que nós vamos fazer plebiscito até o teu resultado aparecer? Então, existe a possibilidade? Existe. Mas o Boris Johnson, Roberto, ele é um dos maiores ferrenhos líderes de um Brexit sem acordo. Ele fala, olha, não vai ter custo nenhum, vocês estão exagerando, é melhor... Ou ele pode estar querendo falar que está fazendo um Brexit sem acordo para trazer a União Europeia para a mesa. Aí fica o dilema do prisioneiro, vamos ver quem saca primeiro. Se a União Europeia abrir os flancos completamente, você vai ver que, olha, eu vou sair da União Europeia com todos os ônus, ou melhor, com todos os bônus, mas nenhum ônus. Aí começa a ter, por exemplo, vai que o Emmanuel Macron, eventualmente, não seja reeleito, entra Marine Le Pen ou Geert Wilders na Holanda, falou, olha, já que a Inglaterra conseguiu sair da União Europeia só com bônus e não com ônus, por que a gente não tenta também? Então, é o papel da União Europeia não transformar a vida do Reino Unido uma coisa simples, fácil. Por outro lado, ele também não pode dar um estressar demais, porque senão vai vir um Brexit duro. O que eu quero dizer é o seguinte... Vai ser um período de muita volatilidade e vamos pensar, olha, não tivemos nenhum acordo, mas qual é o acordo que a gente tem na mesa? A Theresa May apresentou 8 alternativas. Nenhuma foi aprovada pela Casa dos Comuns. Por que agora seria diferente? Por que agora? Ou seja, ela falou, olha, eu não estou defendendo nada. O que vocês quiserem a gente tenta aprovar. Sim. Então, vamos abrir? Vamos, mas eu quero border. Não vamos abrir. Não vamos abrir. Então, solta aqui. Ou seja, eu não estou vendo outra combinação que não seja um estresse com Boris Johnson, e isso vai afetar os mercados internacionais de alguma maneira. Com certeza. Agora, professor, o primeiro-ministro já é nomeado hoje e oficializado amanhã, é isso? Hoje, a 1h de Brasília, é anunciado e oficializado amanhã pelo parlamento. Tá certo. Então, muito provavelmente será Boris Johnson. Mas mesmo que seja o Jeremy Hunt, o James Hunt, ele também é um eurocético. Então, não é, olha, completamente antítese um do outro. Não, o Boris Johnson é absolutamente ferrenho, mas o outro, Hunt, Mr. Hunt, também já é um eurocético e fala, olha, ou a gente sai em 31 de outubro, ou no máximo até dezembro de 2019. Não é lá muita coisa. Tá certo. Professor Roberto Dumas, muito obrigada pela participação e até quarta-feira. Eu que agradeço. Obrigado.